Então hoje eu quero voltar naquele programa que eu disse para vocês que eu vou fazer de vez em quando para esse canal, indicando leituras sobre artes marciais, livros legais que eu li sobre Aikido e livros gerais sobre artes marciais. E hoje eu quero falar de um livro muito legal que eu li sobre Aikido, que eu acho fundamental, né, para quem treina Aikido e quer realmente entender essa arte marcial em sua plenitude, né? Porque como eu disse para vocês, para mim, o Aikido, ele entender o Aikido, aprender o Aikido é o treino técnico e a teoria, o estudo da teoria, o estudo da arte marcial Aikido, né? Isso tem que vir em conjunto, né? Então a leitura é fundamental, né? Então eu vou trazer um livro que eu li de Aikido. É um livro que eu li, releio sempre, eu sempre estou consultando esse livro e é um livro bem legal. É esse livro aqui, olha, ele chama Budô, Ensinamentos do Fundador do Aikido. E foi escrito pelo próprio Sensei esse livro, né? Pelo Morihei Ueshiba. E ele tem uma introdução do Kishomaru Ueshiba, o filho, né, de O Sensei. Então é esse livro aqui, gente. Olha que legal. Olha, muito legal esse livro. A estrutura desse livro é bem legal também, é bem didática, bem interessante, né? Na primeira parte desse livro, ele faz um resuminho da história de O Sensei, né? Conta um pouquinho da história dele, né, de O Sensei. A diferença desse livro, a parte especial desse livro, é que ele é escrito pelo Sensei, né? O livro tem como base os escritos de O Sensei, né? Então, é o que ele escreveu. Então, você tem a oportunidade de ler os escritos de O Sensei diretamente, entendeu? Então, realmente o que ele escreveu, não é uma outra pessoa escrevendo sobre ele, é o que ele escreveu sobre o Aikido. Então é um livro muito importante esse livro, tá? Muito importante, muito interessante. Então as primeiras páginas do livro, o filho dele está fazendo uma introdução contando um pouco a história do pai, né? Então conta da infância, né? Conta da juventude, conta daquela viagem, né, que o Sensei fez para a Mongólia, aquela viagem interessante que eu falei para vocês, que é uma viagem que ele pretendia criar, né, uma cidade pacífica, uma cidade assim especial, né, e vai contando também, né, da criação dos dojos dele, da criação do Aikido, né, da entrada dele na seita, né, Omoto, conta da morte, né, do pai de O Sensei. Então vai contando de uma forma resumida, são poucas páginas, né, as primeiras páginas na introdução do livro, né, então conta de uma forma resumida a história de O Sensei, as partes mais importantes, né, e olha, é legal porque tem as fotos, ó, gente, tem as fotos, né, das várias fases de O Sensei, olha aqui O Sensei, ó. Então é um livro legal, porque é um livro que tem fotos, né? Tem fotos dele nas várias fases da vida dele, né? O texto é bem legal, olha aqui. O Sensei, que interessante. Uma foto de O Sensei fazendo uma analogia, né? O budismo, a religião, né? Então é muito interessante, né? Com um deus, né? Um deus shintoísta. Então tem fotos também de O Sensei fazendo um misogi, e o Sensei treinando, né? E aí no final fala da morte de O Sensei. Aí depois, na segunda parte, vai falar do Budô. Budô por Morihei Ueshiba. Então é o Sensei escrevendo sobre o Budô, tá? E a tradução é do John Stevens, né? Que também é um escritor muito famoso, que escreveu muitas coisas sobre o Aikido. Ele tem vários livros sobre o Aikido. E ele foi um estudioso de religiões, né? Budismo, shintoísmo. Então aqui, nessa segunda parte, que é uma parte muito importante, muito interessante, assim, é uma parte muito densa, né? Então você tem que ler, reler, é difícil, entendeu? Para você entender, você tem que ler e reler. Então ele vai falar dos ensinamentos do caminho, os métodos, né? Ele vai falar dos métodos, do Ki, né? Como moldar o Ki, que é muito importante. Olha que interessante, ele vai falar dos poemas do caminho. Então, no livro, você vai encontrar os poemas que o Sensei escreveu, né?
e a tradução dos poemas. Olha que interessante, gente. Olha, não sei se dá para ver, olha, os poemas que ele escreveu, que são bem importantes, bem interessantes, e assim, demonstram o pensamento dele, né? Sobre o Aikido, o que ele pensava do Aikido, o que ele pretendia com o Aikido, né? Com essa arte marcial. Depois ele vai falar sobre a essência da técnica, ele vai falar dos princípios, né? O ajuste da mente e do corpo. Então, ele vai falar da questão do inimigo, da sinceridade, né? Ele vai falar da falsidade, do mal. Aí ele vai falar dos métodos de treinamento. Ele vai falar do Irimi Tenkan, do Tenno Renkan, né? Vai falar do Shoumen. Então ele vai falando, né? Então tem várias partes, treinamento do Yokomen, das técnicas com a mão, né? E das técnicas do treinamento por trás, né? Então, gente, é muito interessante, tá? Depois, a parte importante, interessante do livro são as fotos, tá? As fotos, tem fotos pequenininhas, ele vai falar, então aí a gente vai entrar na parte técnica, né? Das técnicas, que ele seleciona algumas técnicas, as principais, e ele vai falar de cada um dos movimentos básicos, né, do Aikido. Então, ele vai falar, vai descrever, e tem as fotos, ele vai ter fotinhos dele, do próprio sensei, treinando com o filho, né? Ou com... treinando sempre com uma pessoa, né? Ou com um discípulo, com um aluno, né? Então, é muito interessante, porque você vê fotos dele treinando, olha. É dele mesmo, né? Olha aqui as fotos. Olha. Então, aí, essa parte toda é a parte final. Então, ele vai mostrar o showman, né? Ele vai falar do... Aqui ele usa o termo tori e o que, né? Que é o nage e o uke, né? Então, ele vai mostrando as várias técnicas. Showman, aí ele vai falar ataque à cabeça, ataques com a baioneta. Então, ele vai falar vários exercícios. O desenvolvimento do poder do ki, né, que é muito importante. Os segredos do Budô, olha, um poema que ele coloca numa parte do livro. Porque é o seguinte, ele escrevia muitos poemas, né? O sensei, ele escrevia, ele pintava, né? Ele tinha esses dons artísticos, né? Manuais. Ele era uma pessoa muito intensa, né? Ele não escrevia só, ele escrevia poemas, ele escrevia textos e ele pintava também, né? Então, olha, na terceira parte, ele vai colocar técnicas do Noma Dojo, né? E olha, aí você vai encontrar técnicas do Noma Dojo fotografadas, entendeu? Né? Em 1936, né? Quando o Morrissey, o sensei, tinha 53 anos de idade, né? 53 anos de idade. Então, olha que interessante, gente. Olha que interessante, gente. Então, é um livro muito interessante, gente. Olha, eu indico muito esse livro. Olha que interessante, gente. Eu indico muito esse livro, tá? É um livro, assim, que é um livro legal para ter, porque você tem que ler, reler. Porque, assim, nas suas várias fases no Aikido, conforme você vai avançando, né, tecnicamente, né, em tempo de Aikido, você vai ler um livro desse e você vai ver com outros olhos, né? Você vai entender melhor, você vai entender de uma maneira diferente. Eu li há um tempo esse livro, né? Eu entendi eu tive uma apreensão um pouco menor. Aí hoje eu li, eu tive uma apreensão um pouco melhor, entendeu? Então, conforme eu for avançando no Aikido e você vai avançando, você vai tendo uma apreensão melhor, né? Do conteúdo desse livro. Então, olha, eu indico bastante esse livro. É um livro bem legal, é um livro para ter mesmo, tá? Então, olha, Budô, Ensinamentos do Fundador do Aikido, escrito pelo próprio sensei, né? Textos dele mesmo, dele. Morrissey Ueshiba, o autor, e o livro é da editora Cultrix. E a introdução é do Kishomaru Ueshiba, que é o filho de Sensei, tá? Então, é esse livro aqui, ó. Então, é isso, gente. Essa é a minha indicação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.